Oi pessoal, olha a gente aqui de volta, né? A gente vai iniciar um novo assunto aqui, que são doenças psicossomáticas e os mecanismos de ansiedade, certo? Pessoal, o que vem a ser a doença psicossomática, né? São problemas, são transtornos relacionados a problemas emocionais do indivíduo e apresentam uma ligação extremamente direta entre a saúde orgânica, física do indivíduo e a saúde emocional. A gente vai pegar aquele conceito, né, de doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde. O indivíduo é considerado saudável quando ele tem o seu aspecto físico, emocional, psíquico e, logicamente, social extremamente equilibrados, harmoniosos. A partir do momento que a gente tem um prejuízo em qualquer uma dessas esferas, o indivíduo é considerado doente. Então, a partir do momento que o indivíduo tem um comprometimento emocional, ele pode somatizar isso para o lado físico, mesmo que não exista nenhuma causa orgânica fazendo com que explique, né, fisiologicamente a manifestação daquela doença. Então, quando o indivíduo experimenta algum tipo de sofrimento psicológico, ele acaba causando ou até mesmo piorando uma doença já pré-existente, uma condição já pré-existente. Ele exacerba aquela comorbidade ou ele faz com que uma morbidade ela acabe se desenvolvendo. E esse processo ele não é, pessoal, consciente, e a confirmação do diagnóstico é extremamente difícil. Ela necessita, logicamente, da intervenção de profissionais devidamente capacitados e equipe multiprofissional, né? E, logicamente, pessoal, as doenças psicossomáticas, ela se trata de diagnósticos de exclusão. Quando todas as etiologias possíveis têm que ser investigadas e excluídas antes de se estabelecer esse diagnóstico aí de doença psicossomática, ok? Bom, aqui eu coloquei no material de vocês um exemplo bastante trivial de situações que podem acometer com indivíduos quando, numa situação extremamente angustiante ou uma situação de desagrado, eles aumentam consideravelmente para tentar compensar, né, esse grau extremamente intenso de ansiedade ou de desagravo, né, em algum momento de sua vida. Ele começa a se alimentar compulsivamente, ele aumenta a ingesta de alimentos, né? Quem nunca viu um indivíduo ansioso tentando minimizar esse grau de ansiedade, comendo em demasia. Ou a gente pode ter também uma determinada situação de indivíduos que acabam adquirindo bens materiais de forma compulsiva. Aí, logicamente, né, a gente vai ter que o indivíduo. Aí a gente pensa, né, nossa, mas o indivíduo para ter esse tipo de compulsão ele vai ter que, né, ter um bom poder aquisitivo. Teoricamente seria dessa forma se fosse um ato racional. Muitas pessoas acabam se endividando sobremaneira por adquirir de forma compulsiva objetos das quais ele não precisa para o seu dia a dia. Ele acaba gastando que não tem para comprar aquilo que ele não precisa, certo? Então, se a gente for analisar do ponto de vista racional, a gente vai estar fadado a não interpretar, a não entender de forma adequada as consequências da instalação de uma doença psicossomática, certo? Só que olha só que interessante, pessoal, essas pessoas elas fazem a aquisição e acumulação desses bens materiais, mas só que eles nunca, né, na maioria das vezes, eu não posso também aqui fazer essa afirmação categórica, mas quase 95% dos indivíduos que fazem essas aquisições compulsivas, eles não se sentem satisfeitos com aquilo. Eles sempre acham que está faltando alguma coisa para poder suprir uma lacuna, um vazio que é criado na sua esfera existencial, certo? E no outro lado, pessoal, a gente tem também indivíduos que, num momento extremamente de desagravo ou numa situação angustiante, ele acaba evitando a ingesta de alimentos. Ele entra no quadro de anorexia. Aí, logicamente, por falta desses estímulos, ele acaba tendo a inapetência, que é a não manifestação do apetite. Logicamente, sem a manifestação do apetite, ele não tem um aspecto motivacional que o permite procurar o alimento, certo? Então a gente pode ter esses dois extremos. O indivíduo que comete a hiperfagia e o indivíduo que comete a anorexia, certo?
diante dessas situações extremamente angustiantes, de extrema ansiedade ou de desagravo em algum momento da sua vida. Bom, a gente viu, né, que as doenças psicossomáticas, elas estão sempre condicionadas a problemas emocionais que o indivíduo apresenta e uma ligação direta com o aspecto físico. É aquela velha máxima, né? Mens sana corpore sana, mente sadia, corpo sadio. Sim, se a gente tem um aspecto emocional, pegando aquele conceito lá da OMS em relação à doença, se o indivíduo ele tem um comprometimento da esfera emocional, logicamente ele é classificado como doente. E isso pode acabar somatizando no corpo do indivíduo, no aspecto físico do indivíduo, certo? Então ele pode apresentar uma nova doença ou ele pode acabar exacerbando uma doença já pré-existente. A gente chama isso de somatização de problemas. E como ele é um diagnóstico de exclusão, como foi dito logo no início ali para vocês, todas as possíveis causas daquele transtorno orgânico que está se apresentando, que está se manifestando com sinais e sintomas bem definidos, eles têm que ser excluídos, para depois se estabelecer esse diagnóstico de doenças psicossomáticas. E, logicamente, isso é feito por meio da atuação de uma equipe multidisciplinar, com psicoterapeutas, com psiquiatras, enfim, para poder, né, se estabelecer esse diagnóstico, tentar se investigar a causa para poder se estabelecer um tratamento eficaz e efetivo para esse indivíduo, ok? Bom, a gente viu, né, que essas doenças psicossomáticas, elas não são conscientes, né? E a gente tem também uma outra maneira da gente poder se referir a essas doenças psicossomáticas como o transtorno da somatização, onde ele apresenta múltiplas queixas físicas decorrentes de algum tipo de alteração orgânica presente no indivíduo. Geralmente, né, pessoas que se encontram em uma situação de extremo estresse, né, onde a gente tem um aumento e um predomínio da atividade do sistema nervoso simpático, ou pessoas que se encontram num estágio de intensa pressão emocional, eles acabam exacerbando essas manifestações psicossomáticas. Geralmente também a gente pode estar colocando aí como pontos de gatilho indivíduos que apresentam uma sobrecarga profissional gigantesca que está intrinsecamente relacionado com os diferentes graus de estresse e diferentes maneiras pela qual as pessoas respondem a esses estresses. Isso aqui também é bastante idiosincrásico. Pessoas diferentes podem estar sendo submetidas ao mesmo nível de pressão, né? Só que as pessoas reagem de maneira extremamente diferenciada, né? Justamente por conta desse componente emocional. E que a gente faz um link com o assunto que a gente acabou de ver ali, que é o da psicomotricidade. O indivíduo ele tem maneiras diferentes de perceber as sensações captadas, onde tem aí uma interação do componente cognitivo, emocional, afetivo, que foi se desenvolvendo ao longo da formação desse indivíduo. E, logicamente, é isso que vai condicionar diferentes respostas ao mesmo estímulo em diferentes pessoas para uma mesma situação. Bom, eventos traumáticos, né, seja na infância ou na vida adulta, também pode desencadear a manifestação de doenças psicossomáticas. Vítimas de violência psicológica, física, sexual, sofrimento psicológico de qualquer tipo associado a uma dificuldade de falar sobre um determinado assunto ou uma tendência que o indivíduo tem de se isolar socialmente. O isolamento social vai comprometer uma das esferas que a OMS considera como um elemento componente da saúde do indivíduo. Se ele não está bem socialmente, logicamente isso vai comprometer todas as outras partes componentes da saúde do indivíduo, né? Parte física, parte psíquica,
a parte física do mesmo, beleza? Bom, causa única, um agente etiológico único para a doença psicossomática, ela não existe, né? Isso vai depender justamente da predisposição, tanto orgânica quanto pessoal do indivíduo, para poder, né, elicitar um determinado conjunto de sinais e sintomas relacionados à doença que for manifestada por esse indivíduo. Daí o psicólogo interagir em diferentes frentes para poder ajudar na identificação e posterior intervenção para poder mitigar esses efeitos manifestados por esses indivíduos. Bom, sintomas, pessoal. Sintomas psicológicos mais frequentes, né? A gente pode destacar a ansiedade, o indivíduo extremamente ansioso, irritado, né? Indivíduos impacientes, indivíduos tristes, eles acabam tendendo a um isolamento por conta disso, eles acabam, logicamente, a gente, se essa tristeza se perdurar por muito tempo, investigar se aquilo ali é uma tristeza ou se é uma depressão, que são duas condições totalmente diferentes. Falta na prática das atividades de vida instrumental diária, né? Quadros de exaustão. Então, pessoal, a gente tem uma mudança na personalidade significativa do indivíduo na vigência de uma doença psicossomática, certo? Agora, os sintomas físicos. A gente vai ter indivíduos com epigastralgia, né? Aquelas pirose, aquelas dores estomacais. O indivíduo vai apresentar quadros de enjoo, vômitos, obstipação, diarreia, né? Os dois extremos, aquele indivíduo que evacua com baixa frequência, aquele indivíduo com excesso de número de evacuações diários, sensação de dispneia, aquela sensação de aperto no peito, aquela sensação angustiante, né? Que alguns indivíduos relatam, dores musculares, hipertensão, quadros de taquicardia, justamente por conta de quê, pessoal? De uma exacerbação das respostas autonômicas simpáticas. O indivíduo aqui ele vai ter um predomínio das atividades simpáticas em detrimento da parasimpática. E a gente viu lá na fisiobásica que existe um gasto energético, um catabolismo muito grande durante a manifestação do sistema nervoso simpático. O parasimpático é aquele sistema que traz um relaxamento, um alívio, menos gasto energético para o corpo, ele poupa energia para o corpo, certo? Então, se o indivíduo ele tem um longo período de ativação simpática e pouco parasimpática, a tendência é ele ter quadros de exaustão, justamente por conta disso, de um consumo exacerbado de energia e menos tempo para se recompor, para poder reparar os gastos, para poder, logicamente, recuperar a energia que foi investida nesses processos de intensa atividade simpática, certo? A gente pode ter também indivíduos com cefaleia, né? Alterações visuais, diferentes alterações sensório-térmicas, né? O indivíduo vai ter uma parestesia, que é aquele formigamento, né? Parestesia é o termo técnico para isso. Aí o indivíduo ele relata o processo de formigamento, ardência, ele vai ter ele tem uma tendência muito grande a quedas excessivas de cabelo, ele bagunça toda a arquitetura do seu sono quando, né, ele inicia o sono, ou ele tem dificuldades para iniciar o sono, são indivíduos insônios. Ele vai ter dificuldade de urinar, disúrias, alterações na libido, como isso acaba comprometendo a parte orgânica. Geralmente a gente tem um componente neural envolvido e o sistema endócrino ele acaba sendo ativado, modulado e regulado pelo sistema nervoso. Então o indivíduo acaba tendo desendocrinopatias relacionadas a isso. E, logicamente, mulheres têm uma dificuldade muito grande em engravidar, pode se apresentar com alterações de ciclo menstrual, enfim. São os mais variados sintomas físicos que o indivíduo pode apresentar na vigência de uma doença
psicossomática, tá? Bom, então é isso, pessoal. Bom, ainda, né, a gente viu que a ansiedade, quadros de ansiedade, ele pode despertar em determinados indivíduos doenças psicossomáticas. Mas vamos aqui, no contexto, do ponto de vista biológico-fisiológico, conceituar a ansiedade, né? Um estado de pleno, de exacerbado funcionamento cerebral que está, logicamente, linkado a contextos ambientais, que que são esses contextos ambientais, eventos, né, circunstâncias que acabam elicitando esses quadros de intensa ansiedade no indivíduo. Só lembrando, né, o mesmo agente deflagrador para diferentes pessoas podem, logicamente, manifestar diferentes respostas. Ou a gente pode ter pessoas extremamente ansiosas ou pessoas extremamente tranquilas, que reagem bem a esses agentes desencadeadores de quadros de ansiedade para a grande maioria, certo? E para a gente poder explicar a ansiedade, a gente vai utilizar aqui a neurofisiologia dos neurotransmissores, onde a gente vai pegar as vias monoaminérgicas, né, onde a gente dá o destaque para a noradrenalina, e as vias serotoninérgicas, onde a gente vai dar destaque aí para a serotonina. A gente, nessas vias monoaminérgicas, onde a gente dá o destaque para a noradrenalina, a gente tem no tronco cerebral um grupo de neurônios, né, um núcleo de neurônios chamado locus ceruleus, que é o local onde se dá a produção e a liberação difusa dessa noradrenalina por todo o córtex cerebral e cerebelar, onde ele vai atuar ali na parte hipotalâmica, no tálamo, no neocórtex. Então a gente vai ter ativação subcortical, cortical, a gente vai ter um comprometimento aí também do sistema límbico, uma vez que a gente tem o envolvimento aí do hipocampo, e a gente viu que o hipocampo é uma das estruturas constituintes, uma das estruturas anatômicas constituintes do sistema límbico. Bom, no que tange a parte das vias serotoninérgicas, o núcleo majoritário e extremamente importante na produção e na dispersão difusa dessa serotonina no córtex cerebral é o núcleo da RAF, tá? Esse núcleo da RAF vai produzir, né, essa serotonina, vai liberar ele de uma forma ascendente e descendente, né, ao longo do tronco cerebral e ao longo das regiões corticais e subcorticais e também do lobo cerebelar, envolvendo tanto a parte do neocórtex quanto a parte talâmica. Ele vai ter uma atuação em termos de áreas que ele vai excitar ou ele vai inibir, da mesma forma que as vias noradrenérgicas, certo? Bom, várias pesquisas elas foram elaboradas e foi verificado que o indivíduo, na manifestação da vigência de quadros ansiosos, o sistema nervoso ele acaba ativando dois tipos de sistemas, de determinados grupos de neurônios, que convencionou-se chamado sistema cerebral de defesa e o sistema de inibição comportamental, certo? O que seria isso? O sistema cerebral, né, de defesa, ele vai ser constituído por um conjunto de estruturas formadas ali pela amígdala, né, o corpo amidaloide e o hipotálamo medial, bem como a substância cinzenta periaquidutal ali no mesencéfalo, certo? Estruturas dessas que estão relacionadas, né, a gente tem alguns elementos constituintes ali do paleocórtex, ali do sistema límbico, certo? A amígdala, né, ela vai possuir, ela apresenta conexões com o neocórtex, com estruturas corticais superiores, certo? Com estruturas límbicas profundas, e ela vai funcionar como uma interface, né, sensório-emocional.
E é isso que vai permitir o estabelecimento de diferentes graus, os tipos de estímulo presente no indivíduo. Bom, a hipófise medial ela tem um papel extremamente importante na regulação da hipófise, né, por meio da secreção do hormônio ACTH, que é o adrenocorticotrófico, que vai estimular o córtex da suprarrenal. Não somente o córtex da suprarrenal, a secretar uma quantidade absurda de cortisol, de glicorticoides, e um aumento da atividade simpática vai liberar, né, justamente por conta daquelas vias monoaminérgicas lá, ele vai interagir com receptores adrenérgicos e vai estimular a medula da adrenal a liberar mais adrenalina e mais epinefrina, reforçando aquele circuito noradrenérgico que a gente viu anteriormente, que é um dos mecanismos extremamente ativados durante os processos de ansiedade. Beleza? E o cortisol, né? O cortisol extremamente elevado, ele acentua a atividade simpática no indivíduo. Bom, logicamente, o indivíduo, nesse contexto de ansiedade, ele tem o quê? Ele tem majoritariamente a atividade simpática em detrimento da parasimpática. A gente tem uma relação totalmente desarmônica desses dois sistemas. Aqui a gente não tem uma estabilidade, um equilíbrio na fisiologia desses dois sistemas autonômicos. Então, com esse desequilíbrio, logicamente, a gente vai ter um maior consumo energético, uma maior taxa catabólica, que logicamente, né, ela é elicitada justamente para poder, como um mecanismo de resposta da ativação do sistema cerebral de defesa, para justamente preparar o corpo para situações extremamente ameaçadoras, para situações extremamente estressantes, certo? Bom, SIC, né, pessoal? O que é o SIC mesmo? SIC é Sistema de Inibição Comportamental. Ele tem como principal componente neural o sistema septo-hipocampal, né? Ali do septo pelúcido e do hipocampo. Lembra do hipocampo, pessoal? A gente falou muito dele ao longo dessas últimas aulas. A gente começou falando dele lá no sistema límbico, que é uma pequena área cerebral que é responsável pelo estabelecimento de memória recente, e ele é uma parte integrante do sistema límbico. Ele é extremamente importante para a gente poder captar informações novas e assim permitir possibilidades de aprender novas práticas, certo? É extremamente importante a atuação do sistema hipocampal. Logicamente, né, aqui nesse contexto da ansiedade, a gente vê que a ativação desse sistema, né, por sinais condicionados de frustração ou estímulos ameaçadores qualquer, provoca a inibição, né, de qualquer tipo de prática de um movimento. Né? No caso dos animais, né, esse sentimento de punição, esse sinal de punição, ele inibe, né, qualquer tipo de movimento evocado por esse animal. No caso do ser humano também, qualquer tipo de sinal condicionado de uma frustração, de uma punição, acaba inibindo que aquele indivíduo ele venha a desenvolver uma determinada atividade, uma determinada tarefa, porque não tem nenhum estímulo que o motive, né, a sair daquela situação e continuar tentando. Logicamente, isso não é uma regra geral, a gente tem diferentes situações de respostas frentes a esses sinais de punição, de frustração. Tem pessoas que acabam se entregando a essa situação, outras não, outras acabam reagindo. É uma situação em que eles acabam, diante dessa situação de dificuldade, servindo como sinais de estímulo para eles sempre continuarem tentando praticar determinadas atividades. Bom, em todas as formas da ansiedade, a gente vai destacar aí 4 manifestações, pessoal. A cognitiva, as somáticas, comportamentais e as emocionais. Nas cognitivas, né, a gente vai ter o comprometimento de pensamentos, apreensão por algum
desfecho desfavorável. A pessoa fica naquele movimento de tensão, naquele movimento de apreensão, ele sempre vai pensar no pior. Ele nunca vai achar que, diante daquela situação, ele vai ter um desfecho favorável para ele, certo? Por causa das manifestações somáticas, em virtude de uma exacerbação da atividade simpática, a gente vai, com os conhecimentos que a gente tem no que tange a uma maior atividade simpática, a gente vai ver o conjunto de sinais e sintomas que o indivíduo vai apresentar. Justamente por conta dessa hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático. O indivíduo vai apresentar uma xerostomia, que é aquela boca seca, pouca saliva, ele vai se apresentar taquicárdico, hipertenso, ele vai apresentar uma dificuldade de respiração, uma dispneia, ele pode apresentar uma hiperpneia, sudorese, uma diarreia, o indivíduo vai apresentar hiperventilação, justamente por conta daquela sensação de pressão no peito que ele vai apresentar. Ele pode apresentar também parestesias, que é aquela distorção da percepção dos estímulos. Ele vai apresentar tensão muscular gigantesca, onde ele vai apresentar fasciculações, que são tremores de determinados grupos musculares, dores, dispneia por dificuldade da contração do diafragma, essa dificuldade da respiração, no caso dessa tensão muscular, se afetar o diafragma, acaba promovendo essa dispneia no indivíduo. Já as manifestações comportamentais, elas são expressas por meio de insônia, ou quando o indivíduo ele tem a capacidade de iniciar o sono, a arquitetura do sono ela fica comprometida. O que é essa arquitetura do sono, pessoal? É aquela fase do sono REM e não REM, e o não REM dividido naquelas subfases de N1, N2 e N3. A gente repete aquele ciclo em torno de 3, 4 vezes por noite, só que, logicamente, o indivíduo, na vigência dessas manifestações comportamentais nos quadros de ansiedade, se ele inicia o processo do sono, essa arquitetura ela é totalmente distorcida, acaba não promovendo um sono reparador, um sono relaxante, aquele indivíduo que acorda pior do que quando ele se deita, certo? O indivíduo ele pode também, no que tange as manifestações comportamentais, manifestar diferentes tipos de fobias, ritos compulsivos, uma compulsão por alimentos, uma compulsão por aquisição de bens materiais, mas é interessante lembrar que ele tem esses ritos compulsivos, mas numa tentativa de mitigar esses quadros de ansiedade, mas logicamente muitas vezes isso aí acaba não trazendo nenhum tipo de conforto a esse indivíduo, certo? E a gente tem as manifestações emocionais também, que logicamente isso aqui vai depender do tipo de... É extremamente subjetivo isso aqui. Isso vai depender do tipo de desenvolvimento psicomotor que esse indivíduo apresentou aí ao longo da sua infância, certo? Como eu disse anteriormente, as pessoas frente às situações de dificuldade, elas acabam reagindo de maneira diferenciada, certo? Alguns acabam pegando essas dificuldades como mecanismos de estímulo e outros acabam se abatendo de sobremaneira diante dessas situações de dificuldade, certo? Então, existe uma necessidade muito grande de se investigar, essas particularidades, essas peculiaridades desses indivíduos frente a essas situações de dissabores para poder compreender toda a dinâmica do processo que está afetando aquele indivíduo para poder, de uma forma adequada, esquematizar uma forma eficiente de tratamento psicoterapêutico para poder trazer esse indivíduo de volta ao equilíbrio, Logicamente, isso tem que ser feito concomitante a atuação do psiquiatra, por meio da identificação de um transtorno orgânico, prescrição de medicamentos, para poder também trazer o equilíbrio de neurotransmissores nesses indivíduos, certo? Bom, e logicamente na gênese, na etiologia desses transtornos de ansiedade, a gente vai ter a participação de uma série de neurotransmissores, uns em maiores, outros em menores intensidades.
Quais são eles? A noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Mas a gente também não pode esquecer daqueles derivados de aminoácidos, o GABA, que é o neurotransmissor inibitório que a gente encontra presente no sistema nervoso central, a glicina, que é o neurotransmissor também inibitório presente no sistema nervoso periférico. A gente tem diversos tipos de peptídeos que estão também presentes aí na gênese, na explicação fisiológica da ansiedade, que são os fatores de liberação de corticotropina, colecistocinina, corticosterona, que são os esteroides liberados na região cortical da suprarrenal, uma vez estimulados pelo ACTH, né, uma vez que a hipófise, extremamente estimulada pelo hipotálamo medial, né, acaba fazendo com que o indivíduo experimente essa maior pujança da atividade simpática em detrimento da parasimpática, certo? Bom, destacando aí os principais neurotransmissores aí no quadro, no aspecto da ansiedade, a gente vai destacar aí a noradrenalina, que ela está envolvida nos mecanismos de defesa, nos mecanismos de ansiedade. Defesa por conta dele ser um neurotransmissor que medeia as informações ali do sistema nervoso simpático, certo? Bom, dos transtornos de ansiedade, pessoal, relacionados aí a uma ativação inadequada, uma atuação inadequada da noradrenalina, a gente pode destacar os transtornos do pânico, os eventos de estresse pós-traumático, né? São os transtornos de ansiedade na qual evidencia de sobremaneira, né, a atuação deficitária da noradrenalina, né, no sistema monoaminético desses indivíduos que manifestam esses distúrbios, certo? Isso é reforçado, até coloquei aqui no material de vocês, indivíduos que fazem uso de antagonistas alfa-2 adrenérgicos, ou seja, substâncias que bloqueiam a atuação da noradrenalina, eles podem evocar ataques de pânico extremamente frequentes e severos no indivíduo. Daí a importância de se equilibrar a noradrenalina, né, nesses indivíduos que apresentam esses estresse pós-traumático, esses transtornos de pânico, uma vez que esse neurotransmissor encontra-se deficitário e, logicamente, as vias monoaminérgicas encontram-se comprometidas justamente por conta dessa diminuição da atividade monoaminérgica, noradrenérgica nos receptores adrenérgicos. A serotonina, né, ela desempenha um papel não tão bem esclarecido quanto a noradrenalina no contexto da ansiedade, né, mas ele desempenha, fisiologicamente falando, uma atuação tanto inibitória quanto a excitatória no sistema nervoso central. A gente viu lá, né, as vias serotoninérgicas, o ponto de partida dele é o núcleo da RAF ali presente no tronco encefálico, na qual ele promove uma distribuição difusa por todo o córtex cerebelar, por todo o córtex cerebral, principalmente ali a parte do neocórtex, certo? Bom, em termos, né, de ansiedade, a serotonina ela aumenta esses quadros de ansiedade. Ele vai atuar ali no corpo amidaloide, enquanto que quando o indivíduo ele apresenta pânico, ele vai atuar ali na substância cinzenta periaquedutal, ali localizada no mesencéfalo. Então, estados de ansiedade, estados de pânico, a gente vê uma atuação serotoninérgica em diferentes áreas cerebrais. O corpo amidaloide, né, uma das estruturas ali presentes no sistema límbico, e a substância cinzenta ali, periaquedutal, presente no mesencéfalo do indivíduo, ali no tronco encefálico. O GABA, pessoal, que é o ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor inibitório presente em grande concentração no sistema nervoso central, o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, né? O neurotransmissor inibitório majoritário no sistema nervoso periférico é a glicina, certo? Ele vai exercer a sua ação inibitória moduladora, né, nos núcleos da RAF, ou seja, ele vai modular, ele vai inibir as vias serotoninérgicas, né? Aí ele atua também ali no sistema
da substância cinzenta periaquedutal. Essa substância cinzenta periaquedutal, quando ativada pela serotonina, o indivíduo ele manifesta sinais de pânico, né? A gente vai ter também uma ação inibitória no sistema extrapiramidal promovido pelo GABA, né? Que vai ajudar aí a explicar algumas manifestações físicas, emocionais e cognitivas que a gente verifica aí nos quadros de ansiedade experimentados por alguns indivíduos, certo? Então o GABA ele tem uma função de moderar a atividade de alguns neurotransmissores excitatórios no sistema nervoso central. Ok? Bom, e da ansiedade, né, a gente vai destacar aí esses 5 principais transtornos, onde a gente pode destacar o transtorno do pânico, da ansiedade generalizada, transtornos fóbicos, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático. Esses são os eventos que a gente encontra com maior frequência, né, relacionado a esses quadros de ansiedade, que é explicado aí por um desequilíbrio no desarranjo desses principais neurotransmissores nas vias que a gente acabou de analisar, né? As vias monoaminérgicas, onde a noradrenalina tem um papel de destaque, as vias serotoninérgicas, onde a serotonina tem um papel de destaque, produzidos ali pelo núcleo da RAF do tronco encefálico, e o papel modulador, moderador do GABA, do ácido gama-aminobutírico, interagindo com os receptores GABAérgicos subtipo A e B, que se encontram distribuídos difusamente por todo o córtex cerebral. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês relacionados a esses 3 temas. Na nossa próxima aula, eu vou abrir um espaço para a gente poder deliberar acerca de dúvidas que possam ter surgido com vocês durante a leitura desse material de apoio, durante a explanação de alguns tópicos que a gente abordou aí nesse material de apoio e, logicamente, né, com o estudo paralelo de vocês de outras fontes bibliográficas relacionadas ao assunto. Na semana que vem a gente acaba trabalhando, abordando aí as dúvidas que possam ter surgido aí relacionadas a esse tema. E na semana que vem a gente termina o nosso conteúdo programático, tá? Com o assunto extremamente interessante também, que na aula que vem a gente trabalha adequadamente nas 4 aulas, ok? Obrigadão, gente, pela atenção, pela companhia. Nos encontramos na próxima aula. Até mais, tudo de bom para todos.